Fala rapaziada, mulherada rubro-negra, boa terça-feira. Tô chegando aqui hoje pra gente debater aí sobre um tema interessante, né, que foram as últimas declarações do Rodolfo Landim com relação ao possível estádio do Flamengo, né. Ele falou algumas coisas com relação a valores, as possíveis etapas, né, e a gente tem que ter sempre o senso crítico, galera. A gente tá de olho que as declarações, muitas vezes, elas podem ser sensacionalistas, ou às vezes é na flor da emoção mesmo. O presidente é um rubro-negro, com certeza fanático, assim que nem a gente, ele mesmo pode se empolgar, mas é bom a gente sempre estar informado para a gente também não se frustrar, né? Como a gente se frustrou umas semanas atrás, quando o presidente falou ali do Maracanã, não foi tão enfático ao estádio. Aí agora, óbvio, ele não falou porque ele quis, ele foi perguntado, mas ele voltou a falar novamente do estádio, falou questão de valores. Eu queria debater um pouco sobre esse assunto com vocês, tá bom? Então, galera, assiste aí até o final para vocês ficarem bem informados, que vocês vão estar na sagacidade máxima aí, que nem eu. Mas antes, dá uma macetada aí no like aí embaixo, comenta o que vocês vão achar, se concordam, se discordam, não tem problema nenhum, vamos todo mundo aprender junto. Compartilha com o bonde todo aí, se inscreve no canal ativando o sino bolado. Então agora, pessoal, vou botar um corte aqui do canal do Paparazzo Rubro Negro. Vou deixar aí embaixo também o link aí do vídeo, diretamente lá no canal do Papa. E pra gente transcorrer aí sobre esse assunto um pouco, quero conversar umas coisas interessantes com vocês. Assiste aí. Falando em números, por exemplo, que tinha estádio. Se pudesse escolher algum estádio, se não fosse o caso do Flamengo, ou o Flamengo construir e ser mais parecido no mundo. Porque essas arenas novas não são tão legais para a torcida, digamos assim, na depressão. Você vai lá no Catar, se não foi, não foi, tipo, o Luceio, não era legal para a torcida. Qual estádio você gostaria que fosse a casa do Flamengo? Eu achei aquele Luceio de chorar de rir. É lindo, mas sem pressão de torcida. Ah, sim, depende do... Mas você não acha que é porque é seleção, assim? Não, audiovisual. Eu fui no jogo da Argentina, né? Enfim, audiovisual não. Não, sim, você não consegue num estádio de 100 mil pessoas, 90 mil, como era o Luceio ali, você não consegue visualmente dar o mesmo tipo de conforto visual para as pessoas, porque tem pessoas que não ficam tem jeito. Cara, o estádio é espetacular. Agora você pode fazer uma arena fechada, vertical, entendeu? E, porra. Então, para escolher qual seria do mundo mais parecido com a cara do Flamengo? Você gostaria que fosse? Que coubesse no terreno que o senhor está imaginando agora aí na sua cabeça. Que a gente está curioso para saber qual é. Aliás, Arena da Borussia Dortmund. Porque tem a parede amarela ali. É, a muralha amarela, que aquilo ali o cara fica em cima, né? E a distância para o campo é pequena. Você foi no 974 lá? Claro, foi o Brasil e Suíça. Brasil e Coreia também. Foi lá também. O último jogo do estádio. Eu fui ver, mas eu já tinha ido antes. Ver outro jogo, eu nem me lembro qual foi. Eu vi 14 jogos da Copa, eu nem vi. Mas eu voltei antes do jogo. Escolheu o 10, também do Brasil e Suíça. Ganhamos 1-0. Foi divertido. 1-0 só, mas ganhamos. Precisei, eu fui nesse jogo, mas eu já tinha ido, te falei, né? 974. Então assim, achei aquele estádio muito legal, né? Todo desmontável, né? Você viu, né? Criativo, com container. 974 containers, né? E você sabe por que é 974, né? Por causa do número de containers que... Não, isso, mas você sabe por que é 974? Que é o DDD, DDI do Estado. DDI do Catar, DDI do Catar, é verdade. DDI do Catar, 974, o cara guardar. Traz um aqui pra Gávea, pra virar museu, usa a força aí. Barato. Não, mas o de lá, é uma coisa boba, assim, o estádio da gente... Já tá do lado do Porto. O estádio da gente custaria 2 bilhões de reais. Então, assim, o Flamengo para poder construir estádio, ele precisa ter fluxos de recursos outros, né? Assim, para botar no clube. Então, assim, o que eu estou trabalhando? Estou trabalhando em alguns projetos estruturados para poder fazer isso. Então, vamos lá. Uma coisa que a gente conseguiu liberar as dívidas do Banco Central. Então, agora a gente
pode vender aqueles apartamentos do Morro da Viúva. Aí dá uns 140 milhões, 140 milhões pra gente. A gente saiu até uma notícia aí, o MRB fez um fato relevante, que foi aprovado aí pelo Banco Central a questão. Só que ali a primeira etapa de um processo complexo pra cacete ainda pela frente. Mas foi aprovado. Sendo aprovado, a gente pode criar o Banco Nação BRB. A gente ainda tem que fazer uma chamada de capital para isso, para tentar botar recurso. E em cima disso aí depois levantar de novo. É uma outra fonte de recurso. Tem a Liga, que está sendo discutida. Tem uma fonte de recurso que pode entrar. Então, assim, tem várias fontes de recursos. Tem uma que eu mais gosto, mas essa aí eu não vou contar para vocês. Não vou ter nem para os conselheiros, então eu não posso falar. A minha pergunta era sobre qual estádio parecido. O estádio parecido, eu acho que aquele ali. Agora, seria lindo. Mas tem que ser um estádio grande. O Flamengo não pode pensar pequeno. Eu acho que nenhum presidente do Flamengo tem o direito de pensar pequeno. Vamos buscar um número. O terreno é um problema, presidente? O Flamengo, claro que é um. Ou já foi encontrado? Não, encontrado foi, mas ele é um problema na medida que ele não é nosso. Claro que é um problema. Então, pessoal, o que a gente viu aí, né, o Rodolfo Landim, primeiro ele foi perguntado que o modelo de estádio ele gostaria, ou ele imaginaria como sendo um possível estádio do Flamengo, né? E ele falou ali até sobre alguns estádios da Copa do Mundo, do 974, que é modular, mas falou ali da parede amarela, do estádio do Borussia Dortmund. E assim, pessoal, e ele terminou ali falando que a gente está encaminhando alguns projetos para a questão de viabilidade, né, de conseguir ali uma receita para essa construção desse estádio, e falou que o estádio custaria em torno aí de 2 bilhões de reais. Isso que me incomoda, entendeu? Ele não tinha necessidade de citar valores, tá? Até porque, pessoal, ele não tem como ter certeza nenhuma que o estádio vai custar 2 bilhões. O estádio pode custar um pouco menos de 2 bilhões, pode custar a mais de 2 bilhões. Isso tudo vai depender do estudo, do projeto, da viabilidade que for fazer para esse estádio, tá? Então a gente viu, por exemplo, esse terreno que a gente se interessou ali na região do centro do Rio de Janeiro. Tem que ter uma descontaminação do solo. Quanto que isso daí vai custar? Não sei, pode elevar em 100 milhões, 200 milhões, 300. Né? Vai se procurar outro terreno por conta disso, porque ele está complicado. Esse outro terreno, quais vão ser as implicações que eles vão ter? A gente sabe que um estádio na engenharia civil é chamado de um polo gerador de tráfego. O que é isso? Vai ter em determinados dias, determinados momentos, uma grande massa de torcedores se encaminhando para esse local e depois evacuando desse local. Então, gente, isso aí vai causar um transtorno muito grande na dinâmica da cidade. Tanto a dinâmica ali de tráfego urbano de carros, né? Também de outros modais de transporte, de trens e tudo mais. Então, o que pode ser até exigido nesse estudo que a prefeitura vai fazer também é que o clube tenha que fazer alguma modificação ali, alguma obra no entorno, seja um viaduto ou qualquer outro tipo de mecanismo ali para facilitar que esses torcedores entrem e saiam daquele local com uma maior facilidade, sem causar transtorno também para outras pessoas que vão estar na cidade fazendo outras coisas, entendeu? Então não tem como ele afirmar esse valor. O que tem que se fazer? Primeiro tem que conseguir o terreno. Então, escolher o terreno, ser aprovado. Depois vai ter que se fazer todo um projeto executivo, né? Para a gente depois vai ter que fazer a parte ali de orçamento, né? O custeio dessa obra toda, para se chegar num valor. E os valores ainda são muito voláteis com relação ao acabamento. Acabamento numa obra é o que às vezes muda a obra de ser uma obra de 500 mil para 1 milhão, para 1,5 milhão. Você vai botar mármore, você vai botar granito. O que você vai fazer? O estádio do Corinthians lá, eu nunca fui, disseram que tem mármore e tal. É um estádio caríssimo. Então o nível de acabamento vai influenciar muito no objetivo aí do clube. Deve ser um estádio mais luxuoso ou ser um estádio mais funcional. Eu, assim, se me perguntasse, eu preferia um estádio mais funcional. Não, a gente não precisa de luxo, a gente tem que gastar dinheiro com tecnologia empregada. Porque essa tecnologia empregada ela vai facilitar depois
uma viabilidade técnica financeira do complexo ali, seja esportivo, de lazer, para o restante ali dos anos dele, para manutenção, para operação dele. Você vai diminuindo o custo operacional, você consegue elevar, com seu nível de receita alto, você consegue ali ter uma maior lucratividade naquela operação, tá? Então o Flamengo tem que gastar dinheiro com isso. Poxa, em tecnologia, para o cara entrar ali no estádio, ou em todo o complexo, para ele conseguir circular de um lugar para o outro, sair do estádio para o restaurante, para o shopping, enfim. Então, esse tipo de pergunta que me incomoda quando o presidente faz essas afirmações, que ninguém confronta para perguntar realmente, botar o dedo na ferida, né? Por que ele fica falando sobre valores? Às vezes ele não está mal intencionado, né? Como eu falei no vídeo anterior também. Eles têm que ter um treinamento ali, um cuidado com relações públicas, né? Sobre o que vai ser falado, sobre o que não vai ser falado, porque depois pode voltar até contra ele, contra o clube, a torcida fica agoniada, porque esse assunto já tinha esfriado. Voltou ali, alguém perguntou, ele podia muito bem, acho que o estádio ali do Borussia era um estádio legal, beleza, próxima pergunta. Se esfriar esse assunto é benéfico ao Flamengo, nesse momento de negociações, por que voltar, por que dar valores, sendo que são valores mentirosos? Ele não sabe esse valor, não tem como saber. Quem bateu muito nessa tecla foi o Fabrício Kika, né? Ele é um cara aí do canal Mundo na Bola. Ele fez diversos vídeos na época com o Bernardo Ramos, ali o Mauro César, explicando esse tipo de dinâmica. Ele tem experiência aí no mercado imobiliário, tá? Eu acho que seria obrigação até do Flamengo procurar ele como um grande rubro-negro, um rubro-negro raiz, né? Um cara apaixonado, mora até lá na Nova Zelândia, se não me engano, mas a expertise dele é nesse assunto de inteligência imobiliária e estádios. Ele desenvolveu todo um estudo com estádios no mundo todo, essa questão de o que seria melhor acusticamente até, né? Como o presidente falou, um estádio mais alto, mas não é só a altura do estádio que influencia, o material do teto do estádio também influencia. Se for um material que ele absorva o som, esse som ele não rebate e volta. Então o material ali da cobertura também é muito importante para isso, não só a altura e a proximidade do campo, tá? Foi o que aconteceu com o Maracanã. Na reforma do Maracanã foi trocado esse material, e hoje em dia é um material que ele não rebate as ondas sonoras, tá? Por isso que ele não volta ali e dá uma pressão no adversário, que seria alguma coisa muito interessante, tá? Então, pessoal, queria deixar essa reflexão, sempre que a gente ouvir, antes que se tenha todo um estudo batido com a prefeitura, Sete Rio, a aquisição do terreno e o projeto feito, não tem valor, tá? Todos esses valores são totalmente chutados, ele pegou ali da cabeça dele. E por quê? Quais são os motivos? Todos nós somos seres humanos, todos nós somos levados pela emoção, o calor do momento, né? Querer ali dar uma notícia boa, aí muitas vezes a gente vai equivocado, ou até por outras intenções, eu não sei, que possa ter intenções políticas, intenções de popularidade. Poxa, você gosta, né? O seu ego fica massageado quando todo mundo está falando sobre alguma coisa que você falou, ou sobre você positivamente. A gente vê isso. Poxa, por que gente muito rica e milionária às vezes vai para cargos políticos? Pô, o cara já tem a vida resolvida financeiramente, vida estabilizada, por que o cara está se aventurando na política? O que ele está ganhando com isso? Às vezes é isso, a popularidade, ele está ali inflando o ego dele, que é alguém que está tomando decisões, etc e tal. Então, beleza, pessoal? Queria deixar essa reflexão aí, tentando agregar sempre pontos interessantes, às vezes pontos mais técnicos, e essa declaração do Rodolfo Landim permitiu com que a gente falasse um pouco desse assunto, né, do estádio que todo flamenguista, né, todos nós, a gente é doido aí para ter a nossa casa, né? Então, mas também não gosto que fique ludibriando assim, porque no momento atual ainda não tem nada e muito menos valor, tá bom? O que vocês acharam, pessoal? Comenta aí embaixo pra gente enriquecer o debate, tá? Curte, comenta, compartilha, maceta o like, se inscreve no canal, ativando o sino bolado, e Fla Sagaz é raça, amor e opinião. Forte abraço, pessoal.